Vou chamar aqui para conversar com a gente justamente a Clara Assunção, que é repórter da Rede Brasil Atual, e esteve acompanhando um ato hoje mais cedo de Lula com mulheres. Foram mulheres de mais de 20 entidades, movimentos sociais populares, sindicais, representantes de partidos de esquerda, inclusive, né, debatendo pautas relacionadas aos direitos das mulheres. Clara, boa tarde, conta mais pra gente. Boa tarde, Thalissa. Boa tarde para quem está nos acompanhando pela TVT. Pois é, hoje, diferente da entrevista que o ex-presidente deu à Rádio Itatiaia mais cedo, ao longo da manhã ele compareceu nesse encontro de mulheres com que representavam mais de 20 movimentos sociais, e o clima foi outro, foi uma conjunção de forças. O presidente se emocionou ao longo do evento e também defendeu a centralidade do evento foi defender as políticas públicas para as mulheres, né? Ele até começou a fala dele falando que pela primeira vez em 50 anos ele se referia apenas às companheiras. E me chamou a atenção que, diferente das pautas, como a gente ouviu, né, que o presidente já afirmou que vai revogar pontos da reforma trabalhista, ele voltou a ressaltar isso também no evento, falou também da política de preços da Petrobras, que ele pretende mudar, o que também foi confirmado às mulheres no encontro de hoje, mas ele chamou mais atenção para a reforma política que garanta a paridade de gênero nos legislativos, né? Ele acabou de voltar, na semana passada ele viajou com a deputada e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, para o México, e lá ele disse que voltou inspirado porque ele encontrou na Câmara dos Deputados do México uma representação de mulheres de mais de 52%, 46% no Senado e 35% de mulheres que governavam na prefeitura e governos a nível estadual. E ele disse que isso inspirou ele acredita que esse é o caminho para a gente diminuir principalmente pontos da pauta moral, né, que hoje direitos sexuais e reprodutivos das mulheres são muito reduzidas à questão identitária e também a um discurso moralista que é acusado pela extrema-direita. Então, o presidente reforçou que se ele no governo e com partidos de esquerda, eles devem discutir uma reforma política, senão hoje o atual sistema de cotas, na visão do ex-presidente, ainda limita muito essas candidaturas, também da população negra, essa representatividade, e além disso elas são muito dependentes da questão de recursos financeiros, né? Então, o candidato, seja ela uma mulher ou uma pessoa negra, ela ainda vai depender tanto de recursos próprios quanto de recursos dos partidos. E o Lula propôs essa reforma política para a paridade de gênero. Além disso, ele também ressaltou que é importante ampliar as alianças para além do campo progressista. O presidente vem comentando isso já, né, constantemente, né, Thalita? Mas dessa vez ele reforçou porque houve um pouco uma tensão, assim, alguns movimentos sociais, o evento abriu com a fala de movimentos sociais das entidades, teve um bloco dos movimentos, seguido depois por parlamentares, as secretarias dos partidos da centro-esquerda e da esquerda também estavam lá para mostrar apoio à possível candidatura do Lula. E ele defendeu que para reconstruir o país não é possível só falar com os setores da esquerda, né? Ele até repetiu uma frase que ele vem falando: me questionam muito por conversar com deputados que votaram pelo impeachment, mas se eu não converso são 400 deputados a menos. Ele garantiu que o país precisa ser reconstruído, né? O governo Bolsonaro significou o desmonte de muitas políticas que vinham ocorrendo ao longo do governo do PT. E ele falou que para construir, para obter maioria, ele bateu nessa tecla de conseguir representatividade no próximo ano no Congresso e também a nível nos estados, com as eleições para deputados estaduais e governadores. E ele defendeu que para isso é preciso você governar, ampliar as alianças, né? Alguns movimentos discordaram, mas no final todas as mulheres do campo, da floresta, das águas, a população de mulheres em todos os seus segmentos defendeu a candidatura do Lula, mostrou apoio, inclusive, apesar dessa divergência com relação a esses deputados golpistas ou não, como elas falaram que mesmo assim vão apoiar o governo Lula. E foi muito interessante ouvir assim as falas.
teve algo, por exemplo, a Federação das Trabalhadoras Domésticas foi representada pela Luzia, que é uma trabalhadora doméstica, e ela falou que em 80 anos de luta, quem garantiu os primeiros direitos dessa categoria foram a PEC das domésticas no governo Dilma. A gente teve também muitas falas de ex-prounistas que ressaltaram que estavam ali defendendo o seu segmento social por conta que tiveram acesso à universidade por conta do programa do ProUni, também tivemos a participação de mulheres negras, e além disso, o presidente Lula também assinou compromissos com o plano de lutas das mulheres quilombolas, também das trabalhadoras domésticas. As centrais sindicais também foram representadas por mulheres que pediram a revogação também da lei das terceirizações, né? Ela foi lembrada, a gente sempre fala muito da reforma trabalhista, mas desde o governo de Michel Temer houve uma série de reformas que o Lula até comentou que essas reformas colocaram as mulheres numa condição de quase semi-escravidão. Então, e o presidente reafirmou esse compromisso com todos esses setores, falou e garantiu que é preciso, que confiou que as mulheres, por serem maioria, é o eleitorado que pode garantir a vitória dele, Thalita. Nossa, Clara, que bacana, sabe? Depois de uma semana tão traumatizante em relação a discursos sobre mulheres, né? A gente teve ali Augusto Aras, próprio Jair Bolsonaro falando absurdo sobre mulheres, né? Então, acompanhar esse seu relato de uma autoridade trazendo a importância das mulheres na política, dessa participação, em relação, falando sobre políticas que afetam diretamente a vida das mulheres, é tão legal, é tão bacana, é tão interessante ver esse nível de debate realmente. Uma última perguntinha só, Clara, são 2 anos por conta da pandemia sem que esses encontros aconteçam, né? Sem essas aglomerações, sem que mulheres possam se reunir, discutir esse tipo de pauta. Qual foi o seu sentimento? O que você viu ali naquelas mulheres presentes em relação a poder, de certa forma, inclusive, desabafar sobre esse momento? Eu acho que o que me chamou a atenção foi exatamente isso que você comentou. Essa semana foi muito difícil, até curioso, né? A gente teve o 8 de março, uma data simbólica, e na esteira veio uma enxurrada, a fala do Arthur Duval, que também foi repudiada pelo ex-presidente Lula durante o evento, que falou que há muitos homens, usando a palavra dele, canalhas, né? Que repetem discurso do tipo, também porque não foram educados, e o presidente Lula até comentou que é preciso varrer essas pessoas da política, porque elas significam retrocessos, então ver esse encontro, e foram mulheres, o evento ocorreu aqui no hotel em São Paulo, ali na região central, mas ele trouxe mulheres de todos os cantos do Brasil, falas do Nordeste, do Norte, do Sul, todas representadas, e teve muito isso que você falou, né? A conjuntura não é fácil, a gente sabe, o Lula até condenou esse clima de já ganhou, a gente está vendo que o Bolsonaro vem se aproximando nas pesquisas, e ele falou que a gente não pode trabalhar com a possibilidade de já ganhou, a eleição ela vai até o dia final da apuração, então ver aquelas mulheres reunidas me passou muito uma esperança de uma construção, e algo que o Lula ressaltou, assim, apesar de tantas, a gente viu um avanço de discursos totalitários nos últimos anos, mas foram as mulheres as primeiras a gritar ele não, e apesar de toda essa conjuntura desfavorável, elas continuaram resistindo, não só as mulheres, mas o que a gente chama de maiorias minorizadas, né, que foram para as ruas, apesar da conjuntura, dos ataques, ainda assim continuaram nas ruas defendendo e resistindo contra os vários desmontes do governo Bolsonaro. Então, o encontro teve muito esse clima de esperança, de reconstrução, e de que elas, apesar de ter as divergências, mas que a ideia é se unir para construir, para reconstruir esse país, Thalita. Perfeito. Clara Assunção, repórter da Rede Brasil Atual, narrando aqui como foi esse encontro, então, que aconteceu hoje pela manhã, de Lula com mulheres de movimentos sociais, populares e sindicais. Nara, muito obrigada. Clara, muito obrigada. Um bom trabalho para você por aí. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, obrigada a você, Thalita. Um abraço. Um abraço.
Essa é Clara Assunção, então repórter da Rede Brasil Atual, trazendo esse relato importante para a gente. Aliás, redebrasilatual.com.br, você acompanha inclusive a reportagem da Clara sobre esse encontro que aconteceu de Lula com lideranças feministas mulheres.